Fala pessoal, eu sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje, sábado, a gente está dando continuidade à nossa conversa de botiquim aqui com o Biofá. E aí? E aí? Hoje um tema Pois é, interessante, mas muito triste, né? pois é, porque a gente já tinha até gravado um vídeo que entraria no ar esse sábado, a gente botou pro próximo, porque aconteceu esse negócio com o David Bowie. Parece que o tempo vai passando, né? Hoje é sábado e a gente vai se conformando, né? Não tem jeito. Mas então hoje, durante a semana toda, eu falei sobre o disco novo, falei sobre assim, o legado do David Bowie, filme, os shows que eu fui, que mais? Amanhã ainda tem vídeo falando sobre um disco clássico dele. Mas hoje aqui com o Biofá, porque é engraçado, eu acho que os últimos 2 presentes que eu te dei foram do David Bowie. É verdade. Foi o É LP verdade. do Hunky Dory. Hunky Dory tá que lá, quando a na gente estante, gravou bonitão. o primeiro vídeo do B-Rock, eu te dei de presente, assim, falei, pô, é o pagamento pra você me Pô, ajudar cara, esse ano lindo todo. vinil em inglês. E quando eu viajei em julho para os Estados Unidos, eu trouxe a edição, não sei se foi Uncut, foi uma dessas revistas britânicas, Sim, sim. que é uma edição especial do David Bowie, Exatamente. que tem todos os discos, aquilo que parece mais um livro, né? Lindo. Você até falou, você é meio que adepto de Kindle, não sei o que, não gosta Mas da... uma coisa dessa de fotos, visual, porque claro era uma que é revista muito... tão... Claro, não, parecia não. um livro mesmo, claro, o tanto negócio, que né? fica na minha Tipo, mesa de centro, como se fosse Ah, um livro do Picasso e coisas assim. Cheio de marca de copo de cerveja. Exatamente. Em cima, né? E gordura bom, de merece, churrasco, né? aquelas coisas. Sushi. Mas enfim, eu tô falando isso porque o Biofá é mais fã do David Bowie do que eu. Conhece mais o David Bowie que eu, isso eu tenho certeza. Modéstia me pede de comentar. A gente sempre conversa, assim, uma vez a gente tava debatendo, pô, o David Bowie, você tá falando, nunca fez um disco ruim, nunca. Eu comecei a provocar, pô, e o segundo lá do Team Machine, não sei o que, não, é bom. E o Adoro, Never Let Me Down, é adoro, bom, adoro. não sei o que. Eu falei, tá, eu falei, pô, desisto. E eu tava checando minhas fotos no Instagram de uns 8 meses atrás, aí tinha uma foto minha do Bowie, que eu tirei da TV, da turnê Reality, que foi a última, que ele tá todo, pô, ele devia estar com uns 55 anos lá, 50 mas ele muitos, tava todo garotão, Modernão, todo cabelinho, cabelo, assim, meio... é. E eu tirei uma foto e eu postei no Instagram e eu tava vendo isso ontem, eu coloquei, Biofá, você tem razão, é o cara mais cool do rock and roll. Ele é o cara porque mais você cool. sempre fala isso. E tu Ele começa... ou Tom Jobim, é uma grama, mas como Tom Jobim não é rock and roll. E tu começa dizendo por que é o cara mais cool do rock and roll. Cara, olha qualquer foto do Bowie e a resposta tá ali, eu não preciso comentar nada. Você olha pro cara, o cara é epítome do cool. Sempre cool, sempre elegante, sempre style. Sempre... Você não consegue fotografar ele numa pose ruim. Claro que tem um pouco de intencional nisso, mas também tem muita coisa de natural, nasceu com ele isso. Você vê a foto dele, moleque, nas bandinhas de colégio, ele já tá lá Sempre já era estrela, todo né? style, sempre... E ao mesmo tempo, aquela cara dele nunca mudou o rosto, a fisionomia. É sempre... Desde criança até, não sei, antes de morrer, porque ele ficou muito tempo isolado e sem aparecer em público, mas a mesma cara. Qual o seu disco predileto do Bowie? Pergunta muito difícil, mas eu tenho a resposta. Eu não Low. vou falar... qual Low, Low? Low. Eu não vou falar qual é o meu, porque eu vou comentar o meu amanhã. Ok. Mas tá por aí. Eu sei qual é, eu sei qual é. Não é o Black Star. Eu sei. Vamos falar, eu fiz a resenha do Black Star na terça, e você gostou do Black Star? Cara, eu adorei o Black Star e, corroborando aquilo que eu falei, que você citou, morreu sem fazer um disco ruim. E mais do que isso, morreu deixando um disco absolutamente maravilhoso. Adorei o Black Star, tô ouvindo em alta rotação. Confesso que caí na tentação de ficar velando morto ouvindo o disco, mas não tive como não fazer. Cara, eu não consigo mais escutar. Não paro de ouvir. A primeira vez que eu escutei foi na terça, logo depois da morte dele. Eu tinha visto os 2 videoclipes. Quando eu decidi que ia fazer a semana do David Bowie, eu falei, porra, eu tenho que comentar o Black Star, porque eu gosto de comentar o disco, escrever, falar quando eu tenho edição física. Porque você abre o encarte, tem lá os músicos, fica mais fácil pra você pegar as informações, tudo. E eu também tenho esse fetiche pelo disco físico, né? O holograma, tal, tudo, aquela coisa bonequinho. toda, tem que ter tudo. Mas eu tive que fazer, eu ouvi na Apple Music, eu tive que me render aos serviços de streaming, né?
E eu falei, caramba, que bom, porque o Tony Visconti falou, porra, o Bowie deixou esse presente. Ele falou, era o presente de despedida dele. E eu vou falar uma coisa, é uma coisa que a gente conversa muito de show, desses artistas que voltam para dar show, cantar os sucessos, não sei o quê. Eu fico 1000 vezes mais feliz dele ter morrido deixando esse disco do que se ele tivesse feito uma turnê mundial em 2014... Entendeu? Mesmo que tivesse passado pelo Brasil e eu tivesse visto o show. Eu acho que esse disco foi um encerramento perfeito. E o cara morreu 2 dias depois, parece que ele quis ver a repercussão toda. Aí teve 2 dias de bis e falou, pô, agora eu vou embora. Eu concordo com você. Você vendo os clipes agora, né, e nitidamente ouvindo o disco, você vê que foi tudo arquitetado e planejado, ele sabia que ia morrer. O timing foi tão incrível que isso a gente não pode planejar, mas... Ele construiu uma obra totalmente foi artista até o último dia, sempre né? Foi, até o último fio de cabelo e morreu sendo. E você vê os videoclipes, os 2 que saíram, ele com aquela coisa do Lazarus, né? O homem que Jesus ressuscitou, ele com aquela venda. Eu até comentei no Black Star que eu fiquei puto quando eu vi a manchete no New Musical Express, quando saiu o clipe, que era assim imenso, Bowie hospitalizado. Aí embaixo pequenininho, em seu novo videoclipe. Eu falei, pô, oportunista pra caramba, Bowie hospitalizado, não sei o quê. E, ou seja, ele já tava meio que naquela, no leito de morte, no clipe, nos 2 clipes ele meio que tá com o negócio na cara. Aí eu tava até pensando, porque o Bowie, ele... Foram tantas personas falando assim, né? O Zig Stardust, Tem o White Duke. Isso. A gente tava brincando com isso antes, agora até fugiu. Que é o meu preferido. O Aladdin Sane, assim, que também... o Aladdin Sane é tipo um primo do Zig Stardust, né? Quase a mesma pessoa. E pensando assim, eu falei, cara, esse Lazarus é meio que a persona desse disco. Se existisse uma turnê, que infelizmente não vai ter desse disco, de repente poderia ter uma coisa, ele com a faixa no olho. Eu sou muito fã do Bowie, mas eu nunca fui a fundo nas... crenças pessoais dele. Ele nunca me passou a impressão de ser alguém muito religioso, muito ligado nisso. E, pô, você vê que as referências religiosas e a coisas superiores são presentes no último disco inteiro. Então, de fato, assim, às vezes quando a pessoa, né, tá desenganada, começa a recorrer para coisas que nunca pensou antes. Eu nunca vi o Bowie entrar numa onda dessa de... não teve a fase Bob Dylan. Pois exatamente. O Bowie nunca me pareceu um cara religioso, ou mesmo espiritualizado de um jeito muito assim, terreno. Nunca achei ele um cara muito... Quando eu pensei em fazer esse vídeo com o Biofy, eu pedi no Facebook para que as pessoas mandassem ideias para a gente debater, porque o David Bowie... Pô, a gente poderia ficar 6 horas numa mesa de bar, como a gente fica, bebendo, só falando sobre David Bowie. Então pedi algumas ajudas. Eu acho que o Facebook na hora deu um bug, porque tinha muita curtida, mas demorou umas 3 horas para aparecer o primeiro comentário. Ou deu bug ou eu tô em baixa mesmo, não sei. Ou as pessoas estavam no seu bug pessoal com a morte pode do Bowie, ser, né? O pessoal curtiu e falou, não quero. Mas enfim, eu separei algumas coisas que surgiram aqui. Não posso, infelizmente, acho que muita coisa ficou de fora. Mas o Paulo Pontes, grande Paulo Pontes, ele falou: eu particularmente adoro o trabalho de Mick Ronson e Trevor Bolder. Acho que foram importantíssimos no desenvolvimento sonoro de Ziggy. É de longe o melhor parceiro que o Bowie teve, ele falando do Mick. Aí depois fala assim, pessoas que de certa forma ajudaram a moldar o som. Quem você acha que foi o grande parceiro? Fato, Mick Ronson com certeza, pô, guitarrista gênio, super produtor, produziu o Transformer do Lou Reed junto com o Bowie. Salvo engano, produziu Motor Hoople também junto com o Bowie. E, enfim, passou uma vida produzindo coisas boas, tocando muita guitarra. Ele, na verdade, deu o punch rock and roll que o Bowie precisava nesse momento da carreira. E, pra mim, de fato, o grande Paulo Pontes está certíssimo. É uma grande influência. Não sei se é a mais. E Nile Rodgers? A Nile Rodgers é uma máquina pop que botou o Bowie exatamente no lugar onde ele tinha que ficar naquela hora, né? Ele queria... Anos 80 também, que todo mundo tinha aquele... Se reinventando pela 18ª vez, ele falou assim, agora eu quero fazer um disco de pop pra acabar com todo mundo. E fez. Mais algum que você cita? Sim, o grande Carlos Alomar, que foi a guitarra dele durante a fase toda, desde o Young Americans até o Lodge, Station, toda a trilogia de Berlim. Grande guitarra, base, funkeiro pra cacete. Com certeza ele com o Bowie moldou aquela mudança de estética dele do rock and roll inglês clássico para o soul, Philadelphia ali, Blue Eyed Soul, e
funk. Carlos Alomar é um cara que tem que ser citado nessa parada. Brian Eno, pra mim, é fundamental. Claro. O som dos discos dele da fase de Berlim, se você pegar e ouvir o Brian Eno, os discos do Brian Eno solo, que vem antes do Bowie, Taking Tiger Mountain, entre outros, o som do Bowie é aquele. Então, assim, o Bowie, ele ouviu aquilo e falou: Brian Eno, eu quero que você faça esse som comigo. E, cara, aconteceu que ele cometeu a trilogia... Tony Visconti, que você tá lendo o livro de memórias, né? Excelente, é biografia ou livro de memórias? Não, biografia. Biografia. Cronológica. Recomendo muito o livro do Tony Visconti, que produziu também T-Rex, com Mark Bolan, Morrissey, todo mundo se importa. Inclusive, comentaram aqui, deixa eu ver se eu anotei, eu não sei se eu anotei, mas alguém falou sobre essa questão do T-Rex, tudo. Na verdade... O Mark Bolan, do T-Rex, meio que acabou influenciando o Bowie, né? Ou foi vice-versa? Acho que o Bolan influenciou o Bowie, porque o Bolan veio bem antes. Começou com o negócio do glam, né? Exatamente. Agora, eu também acho que esse selo glam rock é uma coisa tão genérica que acho que a mídia menos especializada e mais comercial precisa criar essas coisas para poder vender o seu produto. Porque, cara, tudo bem, T-Rex e Bowie tem alguma coisa a ver, mas... não tem. Eu já ouvi gente classificando, por exemplo, Queen como glam. Pois é, só porque um dia um cara botou uma maquiagem no olho, o cara vira glitter, vira glam. É meio bobeira isso, eu acho. Aliás, colocamos aqui esse quadro autografado pelo Queen, né? Em homenagem ao David Bowie, porque Freddie Mercury a gente logo lembra do Under Pressure. Total. Que talvez eu acho que é o grande dueto. Talvez o grande precursor dessa onda de dueto, né? Que hoje em dia só tem dueto, né? Não é nem de música boa, mas só tem dueto. Não, e aquele dueto de dois monstros mesmo, e numa música que eles fizeram juntos. A música são dos quatro integrantes. Né? Dos quatro do Queen e do Bowie. Porque o Felipe Porto falou aqui sobre Under Pressure, o Sávio Costa falou do dueto com a Tina Turner no Tonight, que aí já é uma fase que... Mas, enfim, o Bowie, assim, independente de dueto, de que cante junto com ele, você falou das pessoas que moldaram o som do David Bowie. Mas ele teve parceiros, assim, por exemplo... Teve o John Lennon no Fame. Eles compuseram Fame juntos e reza a lenda que o John Lennon gravou backing vocals também. Eu tô ainda na minha vida pra ouvir a voz de John Lennon ali. Nunca ouvi. Não. Acho que não tá, mas enfim. Eu tava falando reza a lenda que tá. Tava falando isso com o nosso amigo Francisco, que tá lá filmando a gente, que, porra, morte de um grande artista, pelo menos tem uma vantagem, se você pode falar assim, pro cara que é fascinado, porque eu tô imaginando a quantidade de boxes, de gravações ao vivo, de DVDs, de Blu-rays que vai sair do Bowie, né? Eu tô imaginando que cada disco agora vai começar a sair no box, aí de repente vai ter a versão do Fame meio que com o John Lennon, que pode estar meio perdida, não sei. Luiz, posso pegar uma carona nisso que você falou, que a vantagem da pessoa morrer, esse negócio, e a desvantagem é o desgosto que eu pessoalmente sinto, e eu acho que você também, como fã de música que você sente, de ver um bando de caroneiro pegando carona na morte do cara pra se autopromover. Por exemplo, um bando de gente que você sabe que nunca ouviu um disco do Bowie na vida, conhece Let's Dance, talvez nem isso, postando fotinho falando que tá devastado pela morte do Bowie. Vamos respeitar quem gosta? É muito feio fazer isso, gente. Pega carona em outras coisas que vocês gostam, superficialidade. Não vem mexer em coisa que é certa e sagrada pra gente, não, porque fica feio. Não façam isso. Patricinhas que só conhecem Let's Dance. Não precisa botar post chorando pela morte do Bowie. O Bowie não precisa disso de vocês. Não precisa. Não, sabe o que é engraçado? Muita gente que deve estar chorando a morte do Bowie hoje, um ano atrás, deveria estar postando as músicas do Cristiano Araújo. Que foi... Exatamente. E com todo respeito ao Cristiano Araújo, não é minha onda, eu não ouço a música dele. Mas eu respeito, foi um artista que morreu, o sofrimento da família, dos fãs, mas também muita gente que de repente ouviu a musiquinha lá, que também agora eu sou fã porque morreu. Em tempos de rede social, a morte de uma outra pessoa vira uma autopromoção pessoal de quem tá chorando a morte dela. Acho isso uma coisa muito louca, cara. As pessoas se sentem obrigadas a comentar todo e qualquer assunto mesmo que não tem nada a ver com aquilo. Cara, mas é verdade. Pra mim é doloroso. E olha que você não tem Facebook, hein? Pois é, mas eu tenho Instagram e, infelizmente... Nem Twitter. Não tem nada. Só tenho Instagram pra postar foto, mas aí de vez em quando eu sou bombardeado com isso. Aquela patricinha que eu conheço que, pô...
Que eu tô no churrasco, aí eu boto o Bowie lá, ai, tira isso, não sei o que lá. Aí agora tá chorando a morte do Bowie. Porra, faça-me um favor. Tenha santíssima paciência. Bom, então voltando, a gente estava falando do John Lennon, tudo. Então vamos falar dos outros parceiros, porque o Gabriel Lima falou aqui da Santíssima Trindade, entre aspas, para ele, que o Bowie formou com Lou Reed e o Iggy Pop. Ele fala colaboração mútua entre os três, as trocas de influências, o papel do Bowie na criação do punk, produzindo discos como Raw Power e o Transformer. Eu, como fã do trio, ficaria muito feliz, também ficar feliz de você falar. O Igor Monteiro também vai pelo mesmo caminho, quer que a gente fale sobre isso. Cara, Iggy Pop, eu sou suspeito, né, cara? Talvez seja o meu maior ídolo na história do rock and roll seja Iggy. Eu sei que o Bowie ficou fascinado com a figura do Iggy, ele quis ser um pouco mais Iggy, ele mesmo, o próprio Bowie, e aproveitou também que o Iggy era um cara completamente louco, caótico, e o Bowie, de alguma maneira, botou alguma organização na vida do Iggy, bancou ele financeiramente, falou assim, vem morar em Berlim comigo, e muito antes também, produziu Raw Power junto com o Iggy e tal. Enfim, eu acho que foi uma parceria que foi muito vantajosa pros dois. Acho que o Iggy pegou com o Bowie um pouco de noção de carreira e comercial pop pra ele virar um produto finalmente, porque ele era um sujeito caótico que não conseguia parar em lugar nenhum, tal era a loucura dele, tal era a pureza também dele. Eu acho que o Bowie queria isso do Iggy. Aquela coisa crua, pura, o raw power do Iggy era o que o Bowie queria. Então foi uma troca excelente, maravilhosa. Quem ganhou foi a gente. O Bowie produziu 2 dos melhores discos do Iggy, The Idiot e Lust for Life. O The Idiot que o Ian Curtis estava ouvindo quando se enforcou, né? Tava na vitrola dele, né? Pois é. A parada é barra pesada. Você vê o quanto o Bowie tá no meio das coisas, não, né? E eles, cara, os dois, cara, agitaram muito em Berlim. Eu fui pra Berlim ano retrasado, fiz uma tour do Bowie lá, tour do Bowie lá, fui no Hansa Studios by the Wall, vi o lugar onde ele gravou o vocal de Hero, chorei, aquela coisa. Olhei no muro ali o lugar onde o Bowie viu os Lovers Kissing by the Wall, aquele Sitting Heroes, que aliás um dos Lovers era o Tony Visconti beijando uma mulher que era amante dele, isso depois só veio à tona depois. Várias histórias. O estúdio é emocionante, lindo, enorme, tem uma sala enorme, que devia ser uma sala de jantar no século XIX, virou uma sala enorme do estúdio. E quem vai pra Berlim é fã de Bowie, tá na Disneylândia do Bowie. Ou do U2. Ou do U2 ou Depeche Mode. Eu falo do U2 porque segunda-feira eu postei o vídeo Legado do David Bowie com os principais artistas que eu vi a influência do David Bowie. Então eu citei 5 como de costume e depois eu acho que eu citei uns 30. E muita gente falou, pô, você não falou do Lou Reed nem do Iggy Pop. E a minha resposta foi meio assim, cara, eu não sei se foi o Bowie que influenciou esses caras ou se esses caras que influenciaram. Então eu meio que quis fazer uma coisa de artistas que genuinamente vieram depois. E um dos que eu citei foi o U2. E quem falou aqui, o Vitor Araújo dos Santos, falou, ele quer saber esses artistas que sofreram a influência direta. Eu não vou falar muito porque eu já falei nesse top 5, pra mim eu coloquei como número 1 o Joy Division e o New Order também. Acho que essa parada do New Order de até hoje o último disco dele ser um disco bem legal, parece que os caras estão sempre querendo se reinventar um pouco. E quem quer se reinventar, a primeira pessoa que vem à cabeça é o Bowie, porque ele fez isso em absolutamente todos os discos. Até de uma maneira último. Natural, né? Nunca foi e até forçado. o último, assim, tipo, quando ele não precisava nem gravar, ele foi lá e deu uma coisa que dificilmente esse disco estará fora de uma lista de melhores, entre os 5 melhores de 2016. É lógico, muita coisa vai vir aí. Eu arrisco a dizer que não tem a menor chance desse disco estar fora. Tanto pelo mérito do disco como pela decadência atual da música. Não, e também pela história por trás, né, da morte dele. Mas pra você, qual é o artista mais influenciado? O mais é difícil, mas cita um que você acha que... são tantos, né? E por tantas fases do Bowie, né? Na fase do Ziggy Stardust, eu digo que Suede, o primeiro disco do Suede é o Ziggy Brett Stardust. Anderson, ele fala que Suede só existe. O Bernard Butler, a guitarra do cara é Mick Ronson pura. Cara, da fase Berlim do Bowie, você vê que Depeche Mode pegou muita coisa. Principalmente lá pra fase do Violator e Music for the Masses. Pegou muita coisa. Aquele clima soturno, aqueles teclados e órgãos completamente, assim, líricos, meio deprimentes, assim. Cara, muita influência. Deixa eu ver quem mais, cara. Tanta gente, né? Tanta gente. Tá bom, né? Aliás, quem citou... Eu tava falando da época do Glam, do T-Rex, que eu falei, pô, alguém perguntou, eu achei aqui João Vitor Almeida.
Obrigado. Alexandre Monteiro. O Alexandre Monteiro é um cara que quando... Eu não conheço ele pessoalmente, ele é fã do canal, mas quando o Bowie morreu, ele foi a primeira pessoa que eu... Porque ele, quando eu publiquei o primeiro vídeo do Bowie, ele falou, queremos uma semana inteira de Bowie. E você nem participava do canal e você colocou aí embaixo, queremos uma semana inteira de Bowie também. Então ele tá sempre falando do Bowie. Infelizmente a gente tem por um motivo ruim agora. Exatamente. E aí o Alexandre Monteiro... E ele falou que quando vê nossos papos, ele já quer abrir o uísque e fumar um cigarro. Pô, vamos que vamos. Aí, Alexandre Monteiro. Aí o Alexandre ele quer saber da influência da moda no trabalho do Bowie e a influência dele na moda e comportamento. Porra, Bowie e moda são a mesma pessoa, né? Pleonasmo. Porra, o cara lançou moda, adotou modas, ou melhor, devolveu modas pra gente que a gente não sabia nem que existiam, coisas do século XIX, do século XX, comecinho, estéticas enormes, como a capa do Heroes e outras coisas mais. E a prova disso aqui, pô, o Museu Victoria and Albert em Londres fez uma mostra. Viu. Eu fui em Londres ver essa mostra. Não fui só pra ver isso, mas tava em Londres e vi essa mostra. Absolutamente alucinante. Veio aqui pro Brasil depois. Aliás, o meu grande amigo Andrei Leal, de Brasília, deu um toque que eu acho que é muito pertinente. Ele falou que ele foi na mostra em São Paulo e falou que ele viu milhares de pessoas que até então não ignoravam a existência do Bowie verem aquela exposição e virarem fãs do Bowie pela estética e da estética entrarem na música e hoje serem fãs do Bowie pela música. É, porque você vê aquilo, não tem como uma pessoa que se liga em arte, em cara, cultura, cara, não tem como passar despercebido aquilo. Você tem muita sensibilidade, você né? quer explorar aquilo, porque aquilo é fascinante. Um cara que passou por milhares de fases e, pô, o investimento que ele fez em todas as fases, musical, evidentemente, estético, nessa mostra fica claro. Aquela roupa louca que ele tem de um estilista japonês. Aquilo é muito bom. Cara, aquilo tava exposto na minha frente, aquele negócio. Eu falei, cara, como é que o cara usou aquilo e se locomovia com aquilo, cara? Aí depois eu vi que era só pra uma sessão de fotos, porque realmente, cara, não tá nem pra andar com aquilo. Vai fazer um show com aquilo. Aquela parada é... Mas a referência é excelente e é total. Bowie e moda são coisas absolutamente indissociáveis. E você falou da moda, o Fernando Mendes aqui ele fez um comentário que daria uma tese de doutorado. Acho que seria muito importante frisar a capacidade e a facilidade que Bowie tinha em trabalhar com diferentes estilos musicais, como ele conseguia de forma magistral acostumar os ouvidos de seus fãs em cada mudança. Isso acho que tem ligado à moda mesmo, porque os diferentes estilos musicais e também os diferentes estilos dele, que cada um tinha uma... Ligado à não moda, era só a música, tinha toda uma coisa por trás de Ele sempre foi o pacote completo, né? Ele nunca foi só uma coisa, nunca foi só a música. Nunca foi só a arte, ele nunca foi só a imagem, sempre teve um conteúdo enorme por trás, mas também nunca foi só a música, ele tinha aquela persona também. E o Bowie, ele tem disco, pô, sei lá, folk, pop, esse último tá um pouco puxado pro jazz, tem disco, e tem techno, pro eletrônico, um eletro-jazz, tem a coisa minimalista assim, né? Lá de Berlim também, tudo, e nesse também. No penúltimo muito, né? No penúltimo, exatamente isso, porque a gente meio que se acostuma tanto, porque... Pô, é complicado, às vezes tem bandas que são bombardeadas. O Queen, por exemplo, quando lançou aquele disco, o Hot Space, que tem uma parada meio disco music, eles foram bombardeados. A carreira deles nos Estados Unidos praticamente acabou com isso. Pois é, mas eu acho que tem... Porque o Bowie, ele conseguiu lançar um Let's Dance sem parecer... Cara, eu vou te falar, eu acho que é uma questão de superioridade artística do Bowie sobre essas bandas todas, com todo respeito ao Queen. E a gente tá cheio de casos de músicos geniais que tentam surfar a onda do momento e se fodem. Paul McCartney, Rolling Stones. Não souberam fazer... E a gente tá falando de Paul McCartney e de Rolling Stones, assim, né? E não tem que fazer mesmo, assim. Os Stones tem que tocar aquele rock and roll deles mesmo. Não tem que ficar fazendo funk, nem disco, embora quando eles fizeram um disco, tenham feito o Some Girls, que é excelente e tal. Mas você vê que é forçado. Eu sinto quando o Paul McCartney tenta dar uma de moderninho, fica forçado. Entendi. O Bowie ele é a modernidade. Natural. O Bowie é a modernidade. À frente do tempo, Totalmente, sempre. E pegando mais uma carona naquilo que a gente falou da pergunta do Paulo Pontes, ele soube se cercar das pessoas que iam proporcionar pra ele aquele som que ele queria. Pô, quero fazer um glam rock and roll inglês, Mick Ronson, guitarra. Disco, agora quero ser funk, mudei minha voz, Carlos Alomar, guitarra. Agora eu quero ficar minimalista louco, movimento sueco e austríaco do início do século XX. Brian Eno, chega aí. Esperto. Isso daí eu até citei Agora no eu quero vídeo. ser radical e ganhar uma credencial punk. Iggy Pop, chega aí. É isso, cara.
Isso daí me lembra também, até citei no vídeo de influência, a própria Madonna, porque a Madonna, eu vejo que ela também sempre, de certa forma, os melhores discos dela, ela meio que tem, ela antecipa uma sonoridade diferente para música pop, ela se cerca dos melhores produtores. Então eu acho que tem uma comparação nesse sentido. A Madonna tem muita qualidade nesse né? sentido, concordo ela com você. sabe se cercar dos melhores produtores. Ela é muito parecida com o Bowie no sentido de que ela dirige a carreira dela Exatamente. de uma maneira muito inteligente. Cada turnê e com qualidade, coisa, com qualidade. Atualmente, confesso que perdi um pouco o interesse na Madonna, mas sei que ela tem esse cuidado. E até falando sobre essa questão do som, da sonoridade, da mudança, a Fernanda Paradella fala o álbum Young Americans é um disco impecável e é um divisor das fases folk, Ziggy, Aladdin para a transição e vanguardismo eletrônico experimental de Low. E a gente estava até debatendo Fernanda Paradella acertou no... Eu tava achando que essa transição seria mesmo. mais do Station to Station, na minha opinião, mas aí você falou não, é o Young Americans. Eu concordo com ela, porque assim, no Young Americans foi quando ele virou uma outra pessoa, ele mudou de voz, inclusive. Ele parou de cantar daquele jeito esganiçado, até um pouco rouco, que foi desde o começo até o Ziggy, e Hunky Dory, e Aladdin Sane e o Diamond Dogs, pra fazer aquela voz meio de soul, que aí virou a voz do Boi pro resto da vida. Eu tava vendo no carro hoje essa música. Que aí virou a voz do Boi pro resto da vida. Ele mudou de voz, realmente a ruptura foi completa. E lançou um Young Americans que, cara, é um dos meus preferidos, cara. Você gosta? Eu não gosto, não, eu amo. Sim. Amo barra pesada, assim. Sim. Olha... A gente tem que terminar porque não sei nem se tem alguém vendo até agora, mas tudo bem. Vamos falar rapidamente, eu publiquei um vídeo ontem sobre o Labirinto, o filme do David Bowie. Eu já fiz um top 5, o David Bowie não é meu ator predileto, porque acho que eu gosto tanto dele na música que eu não gosto de ver ele na tela, mas eu gosto do Labirinto. E o Bruno Trevisani falou pra gente falar um pouquinho sobre a trajetória cinematográfica dele. Vou deixar você falar que ontem eu já falei. Beleza, eu vi, não tem muito tempo, deve ter uns 5, 6 anos, The Man Who Fell to Earth, que acho que se não me engano foi o primeiro filme sério dele, que ele fez uns curtas antes, mas é o primeiro filme de verdade dele. Gostei muito, mas confesso que gostei mais pelo fato de estar vendo o Bowie ali. O personagem dele no filme é o Tim White Duke, eu não sei quem que veio primeiro, quem que veio antes, mas é praticamente o Tim White Duke, aquele cabelo vermelho loucão assim, e sem sobrancelha e tal. É interessante o filme, pra quem é fã de Bowie recomendo. Tem o filme dele do Ridley Scott, que é com a Susan Sarandon e com a Catherine Deneuve, que elas são vampiras, que é muito bacana. Acho que é Fome de Viver, o título em português. Eu acho que é, 99% de certeza. O filme eu também gosto desse filme, esse filme também eu vi quando era criança, gostei quando via. Uma participação dele que eu achei genial, como Nikola Tesla. E aí o Nikola Tesla, que é um cientista que dizem que foi maior do que o Thomas Edison e tal, mas tem essa controvérsia. O Bowie faz o papel dele de bigodinho lá, como grande inventor de uma cápsula que faz as pessoas desaparecerem. Eu não sabia, eu tava no cinema e vi, caraca, o Bowie, foi demais isso. Cara, é o Bowie. É o Bowie, cara. Cara, você como grande fã do Bowie, que conhece absolutamente tudo dele, me mandaram uma pergunta aqui que eu não sei, mas eu tenho certeza que você vai saber fazer. Arthur Emílio, ele quer uma resenha do Bootleg Mantra 77 com Iggy Pop. Arthur Emílio, cara, tá de parabéns, brother. Eu não conheço esse bootleg. Mas a gente dá muita força pra pessoas como você comentarem no canal, cara. A gente quer isso, os nerds da música. É isso que a gente quer. A gente tamo junto. Não conheço, mas, cara, grande Arthur Emílio, cara. Bootleg com Iggy Pop. Vou correr atrás. Valeu pela dica. Eu não tenho muito bootleg do Iggy Pop, não, do David Bowie. Um que me marcou muito foi um da turnê Sound and Vision, que a gravação é perfeita. E, pô, foi uma turnê que ele cantou todos os sucessos. Você viu essa turnê, Vi, né? eu comentei quinta-feira esse vídeo no canal, quando eu falei de show, sobre esse show. Aí você e o do Earthling. Pra sempre, o Earthling eu também vi no Metropolitan. Tinham 1000 pessoas no Metropolitan pra ver David Bowie e Erasure, que abriu a noite, que é uma banda que eu gosto. Eu também. Enfim, eu tenho esse bootleg que é muito legal, gravação perfeita, mesa de som, Milton Keynes, que é lá na Inglaterra. Mas já que a gente não pode falar do bootleg que o Arthur pediu, o Marcos Magalhães ele fala turnê de 87, e o Bowie ele gravou uma coisa muito legal, ele gravou muitos discos ao vivo bons. Já que a gente não pode falar dos bootlegs, qual é o grande disco ao vivo do Bowie na tua opinião? Pra mim, Stage, sem dúvida nenhuma, 7 e 8, focando no Low e no Heroes.
com a banda foda com Adrian Belew na guitarra. Que veio ao Rio. Exatamente. Carlos Alomar também, o mega ultra citado Carlos Alomar. Bandaça. Com o repertório da fase que eu mais gosto. Então, pra mim, não tem nem o que falar. É o Stage. Excelente som, muito bem gravado. Eu adoro esse bootleg do Sound and Vision por motivos, assim, afetivos. Foi o show que eu fui. E é um show de sucessos. Então, sei lá, é um disco bom pra você ouvir que tem tudo. Começa com Space Oddity e termina com Modern Love. Mas pra mim o melhor disco ao vivo do Bowie é um que vem no box do Station to Station. É um disco duplo da turnê do Station to Station. Sei qual tava ouvindo isso ontem. Então é um disco que não é tão conhecido quanto o Stage, porque não foi um disco de carreira, vamos dizer assim. Acho que foi lançado em 2010 esse box, esse disco tá lá. Acho fantástico. Acho que são 15 músicas, não é um setlist grande. Uma super turnê do Station to Station. É muito escasso, a turnê foi foda também. Já tem um DVD disso. E só pra falar disso... Tem muita imagem de arquivo dessa turnê. Quem sabe o nego não dá uma limpada aí e lança. A gente ia gostar, né? Mas só pra gente não deixar o Marcos Magalhães no vácuo, turnê de 87, o que você tem a dizer? Pô, tenho a dizer a primeira coisa, né? Com o grande Peter Frampton na guitarra, que tava num período de ostracismo total. Ele era colega de colégio do Bowie. O pai do Peter Frampton era professor na escola que os dois frequentavam, deu aula pro Bowie. Eles tocam juntos desde criancinhas. Bowie viu que o amigo dele estava numa fase não tão bacana, chamou o Peter Frampton para tocar guitarra com ele, tocou no disco todo e tocou na turnê toda. É o Glass Spider. Glass Spider é o nome da turnê, o nome do disco é... 87? Caraca, é o Never Let Me Down? Exatamente. O Glass Spider tem o DVD, é um DVD duplo até. Exatamente. Aliás, não é um DVD duplo não, é um DVD simples com CD duplo com todo o áudio. Esse daí saiu, ou seja, isso daí... Até pra quem quiser ver, dá uma no YouTube, se você botar David Bowie, Peter Frampton, Madrid, tem um vídeo muito... Você já viu esse vídeo? Um vídeo maneiríssimo do Peter Frampton e do David Bowie em 87, andando de bobeira por Madrid, na rua como meros cidadãos mortais. Aí tem alguém filmando de onda, assim, atrás dos dois. Eles param na Praça Maior, tomam uma cervejinha. Aí eu não conheço uma ou outra pessoa reconhece o David Bowie, nem reconhece o Peter Frampton, é engraçadão. Eles continuam andando, é muito bom, cara. E, pô, pra terminar, antes da gente fazer as indicações, tudo que isso aqui já tá muito longo, eu tava trocando uma ideia com meu mestre, meu amigo Rui Castro, e ele me fez uma pergunta muito difícil. Eu falo pra ele que ele é que nem meu pai, ele só faz perguntas difíceis. Ele falou: Luiz, como é que uma pessoa tão famosa, tão respeitada, tão querida quanto o David Bowie conseguiu manter um câncer durante 1 ano e meio, sem ninguém saber? E além disso, ele teve 6 ataques cardíacos nos últimos anos. Como é que ninguém soube? Aí eu falei, assim, a minha resposta pra ele foi: pô, ele é um cara recluso, é que nem João Gilberto, você não sabe muito da vida dele e tudo. Ele falou: não, pô, nesses casos sempre tem uma enfermeira no hospital, alguma coisa, não é possível. E aí... Pois é, não. Eu não tenho resposta pro Rui. Pergunta muito curiosa do Rui. Eu não tinha pensado sobre isso, mas não sei, cara. Difícil mesmo, uma celebridade do nível do Bowie. Pois é, né? Será que ele tem um hospital em casa, tem um médico lá 24 horas? Devia estar cercado de pessoas de muita confiança, porque né? é impressionante. É verdade. Mas ele estava em Nova York. Ele estava em Nova York. Da vida. Eu acho que isso ajudou um pouco, né? De repente, Nova York, ele, apesar de ser Nova York... Pois é, mas deve ser melhor que Londres. Verdade. E só pra finalizar, foi outra coisa que eu conversei com o Rui. Qual o lugar que o David Bowie tá na música pop, assim... Falando bem resumidamente. Pra mim, no lugar? Eu vou te dar a minha resposta e de repente vai ser... Pra mim, o David Bowie tá no nível dos Beatles e do Bob Dylan. Facilmente. Como em termos de comportamento. O Bob Dylan realmente ele mudou a estrutura de uma música pop com Like a Rolling Stone. Os Beatles mudaram toda a música pop em 8 anos. Os Beatles mudaram o mundo. Eu me permito dizer que os Beatles mudaram o mundo. E o David Bowie, com cada disco no estilo, a questão da moda dele, eu acho... E olha, por exemplo, eu amo Bruce Springsteen, eu amo R.E.M., não sei o quê. Mas, assim, eu tô analisando realmente com os fatos, com tudo que ele fez. Concordo com você. Eu acho que ele tá no panteão, lá no último degrau, junto com Beatles, com Dylan... com Miles Davis, com Frank Zappa. Michael Jackson. Michael Jackson considero já eu acho que o David Bowie tanto tá quanto acima. abaixo. Eu acho o David Bowie bem acima do Michael Jackson. É lógico, a gente não tá aqui querendo comparar, fulana... É lógico, a gente tá falando... Mas tô falando pela importância toda, pela história, pelos discos, né? E bom... O nível de genialidade, pra mim, do Bowie é uma coisa difícil de comparar.
com outras pessoas. Só realmente Beatles, Dylan, Zappa, Miles Davis. Não consigo enxergar outras pessoas nesse mesmo nível não, cara. Vamos para a pergunta do nosso diretor? Vocês já responderam 8 perguntas que eu ia fazer, mas eu tenho uma pergunta pra vocês para seguinte. Pra quem não conhece Bowie, o que existe no mundo, na música pop, essas coisas, que é puro Bowie, e tudo influência dele? Por exemplo... Hoje em dia, se alguém quiser ouvir alguma coisa corrente... o que ele deixou pro mundo aí que põe na conta dele? Vou deixar essa pro nosso jornalista aqui, ó. Esse negócio de se transformar, as roupas... Não, eu acho que eu falei muito disso no vídeo do Legado, que inclusive me criticaram, porque eu coloquei a Lady Gaga no top 5 quando ela se vestiu de carne. Você lembra uma coisa que ela entrou em contato com o Bowie pra ver se ele aprovava, o que ele achava. Não sabia disso não. Teve isso. Então, cara, é aquilo. Eu acho que o Bowie tá em tantas coisas que, cara, a impressão que eu tenho é que ele tá em todo mundo que faz qualquer tipo de arte tem um pouco do Bowie. Eu sempre escrevi trabalhos biográficos, história, não sei o quê, e quando eu me meti a escrever o meu primeiro romance, que eu ainda não publiquei, eu fico naquelas 150 revisões, a primeira pessoa que eu pensei foi no Bowie, que eu falei, cara, eu tenho que me transformar em outro personagem para escrever um romance. E por acaso eu estava lendo um livro que era a história do Ziggy Stardust, as influências dele. Então eu falei, cara, até nisso, até no ato de eu sentar e escrever um livro que não tem nada a ver com música, tudo, o Bowie tá de alguma forma pairando em cima. Então eu acho que ele tá em tudo que eu citei no top 5, no U2 até hoje, no New Order, na Madonna que a gente conversou aqui. Eu acho que ele tá... Eu concordo com você que tem uma frase que eu ouvi uma vez que alguém falou, não vou saber quem, algum músico. Eu tava ensaiando com uma galera e tal, tocando guitarra, e tinha outros guitarristas também. Alguém veio falar de Jimi Hendrix. E aí um dos guitarristas falou assim, nunca ouvi Jimi Hendrix, não me interessa, não sei o que. Aí esse cara que era mais velho falou assim, moleque, se você toca guitarra, você é influenciado por Jimi Hendrix, tu nem sabe, mas você é influenciado por ele, nem sabe. Então deixa de ser ignorante. Aplica a mesma coisa pro Bowie, cara. Se você cara faz é um música artista, pop e você é artista, às você vezes é nem faz influenciado música. pelo Bowie, Às vezes sabe. é um cara que faz moda. Mas você é influenciado né? pelo Bowie. Se você tá no mundo pop atuando, você é influenciado pelo Bowie. Exatamente. Mesmo que você nem saiba. E é por isso que eu coloco ele nesse panteão dos maiores, porque é muita coisa mesmo. E para finalizar, aquela indicação que a gente sempre faz para terminar logo o vídeo. Eu vou começar, posso? Claro. Eu vou começar logo falando de um disco que a gente já conversou, a gente bateu o papo, que é o Black Star. A única coisa que eu tenho a falar é, se você não escutou, escute agora, porque é um disco que vai ser... Cada ano que passar ele vai ser uma obra-prima a mais. É um disco dolorido, eu não consigo escutar mais. É como se fosse a Tempestade da Legião Urbana, cheio de referências, a gente fica pescando, prestando atenção nas letras e tudo. Então, Black Star é a minha indicação de hoje. É a sua indicação? A minha indicação de Bowie vai ser o meu preferido, pode ser? Pode. O Low. Ouçam o Low. Dei uma chance ao Low. É uma das coisas mais geniais que eu já ouvi na minha vida. Só vou falar isso. Então tá, ouçam então o Low e o Black Star hoje. E bom, esse foi a nossa conversa aqui de sábado. Hoje uma coisa meio diferente, um especial sobre David Bowie. Ficou maior do que o normal, desculpa, mas se você chegou até aqui é porque você gostou, você gosta do David Bowie. Espero que você tenha gostado. Semana que vem, no sábado, eu e o Biofá, a gente vai conversar sobre a discografia, dissecar a discografia de uma banda que eu sei que vocês amam. E amanhã eu tô de volta aqui com mais um vídeo, vai ser o último sobre o Bowie. Nessa semana, pode ser que mês que vem eu já faça outro sobre o Bowie, porque vai dar saudade. E é isso, até amanhã, tchau.